Que maravilha! Hoje nós vamos falar de um texto. Daniel capítulo 6. Para não ficar uma leitura muito extensa, vou falar vou ler só um versículo, tá? Daniel 6, versículo 16. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos lá então. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela esta palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Tira agora tudo que queira roubar a nossa atenção, de nós sermos ministrados por Ti. Eu te peço, Senhor, fale com cada um de nós aqui e com aqueles que assistem este culto, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Olha aqui para mim, queridos. A minha pregação de hoje, ela tem um tema que é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: onde está Deus? De fato, onde que Deus está? E essa pergunta, essa minha indagação, ela surgiu nessa semana. Essa semana onde nós ouvimos falar muito dessa expressão de Deus. Na verdade, faz 4 anos que nós ouvimos o nosso atual presidente introduzir uma frase: Brasil acima de tudo e Deus acima de... Como que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É isso, né? A frase. E essa semana, Padre Júlio Lancelotti, ele fez uma frase, ele tweetou uma frase dizendo: Deus não está acima de todos, Deus está em nosso meio. Só que quando nós falamos de onde Deus está, nós ouvimos várias coisas que teologicamente e biblicamente não são erradas. Por exemplo, você chegar para alguém e falar assim, alguém que vai fazer uma entrevista amanhã: ah, você tem uma entrevista amanhã? Coloca Deus o que a gente fala? Coloca Deus na frente. O que você está dizendo? Pede para Deus ir na tua frente, daí dá certo. Você tem um exame importante para fazer, está ansioso por causa do exame, fica tranquilo, coloque Deus na frente. Então a gente fala isso. Biblicamente, teologicamente, não é errado. O povo de Israel, quando atravessou o Rio Jordão, Josué colocou a arca na frente. O que simbolizava? Que Deus estava na frente, e o caminho foi aberto, o Rio Jordão foi aberto. Então usar a frase coloque Deus na frente não está errado. Certamente, se você já usou essa frase, ou se você já ouviu essa frase, ela não está de todo errada. Ela não é errada, ela é certa. Porque realmente nós precisamos pôr Deus na frente. Tem uma outra frase que nós também utilizamos, e nós falamos com frequência também, que Deus está do nosso lado. Nós estamos passando por um problema, nós estamos passando por uma grande afronta, mas fiquem tranquilos
tranquilo, porque Deus está do nosso lado. E esta frase não é uma frase errada, porque de fato, queridos, Deus está do nosso lado. Quem entendeu, diga amém. Então você dizer para alguém, Deus está do teu lado, você está dizendo o que para essa pessoa? Fique em paz, fique tranquilo, Ele está aqui do teu lado para te ajudar. Você não está sozinho. Quem entendeu, diga amém. Tem uma terceira frase também que nós utilizamos, e é a frase que o presidente Bolsonaro repetiu várias vezes: Deus está acima de tudo, acima de todos. Essa frase também não é errada, porque às vezes você vai tomar uma decisão e você diz o quê? Eu vou tomar uma decisão, mas acima de tudo eu quero fazer a vontade de Deus. O que você está dizendo? Que Deus está acima dos teus interesses. E de fato, em alguns momentos, nós teremos que colocar Deus acima da nossa vontade, porque se nós colocarmos Deus aqui no mesmo patamar que a nossa vontade, nós faremos a nossa vontade. Então, de fato, nós precisaremos colocar Deus acima da nossa vontade. Quem entendeu, diga amém. Então essa frase também não é errada. Eu quero corrigir a frase, né? Ou melhor, eu quero corrigir o questionamento do padre Júlio Lancelotti, que disse que essa frase é errada. Ela não é errada. Dizer que Deus está acima de tudo, nós estamos dizendo que nós queremos que a nossa vontade seja feita, mas que acima da nossa vontade, a vontade de Deus seja feita. Então nós colocamos Deus como prioridade. Mas é a frase do Júlio Lancelotti, do padre: Deus está em nosso meio. Ela também não é errada, porque o significado do nome Emanuel é Deus conosco. E realmente, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Deus está no nosso meio. Então dizer que Deus está aqui no nosso meio é errado? Não é errado. Na hora da ceia, Deus está no nosso meio. Na hora que nós estamos na mesa partindo pão, Deus está em nosso meio. Esta frase também, ela não é errada, porque verdadeiramente Deus está no nosso meio. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E por que eu estou fazendo todos esses apontamentos? Porque todos esses apontamentos, eu li um texto para vocês. Ontem eu ministrei Daniel capítulo 3, e na minha fala introdutória eu disse que Daniel é um livro complexo, porque ele tem símbolos, alegorias, ele é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento, fala acerca da volta do Messias, mas tem 2 textos que eles são muito conhecidos, e o primeiro deles eu preguei ontem, Daniel capítulo 3, quando os 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo. E o texto vai dizer que os 3 estavam amarrados, e quando eles foram jogados na fornalha, o 4º homem apareceu e estava no meio deles. Glória a Deus. Ou seja, Deus estava com eles. E o segundo texto, muito conhecido de Daniel, eu li para vocês agora, Daniel capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E eu quero fazer teologia em cima desse texto. Eu quero apresentar uma imagem de Deus acima desse texto, porque esse texto de Daniel 6 não fala de Daniel na cova dos leões. Daniel 6 fala de Deus com Daniel na cova dos leões. Esse texto fala de Deus. E a primeira lição que nós podemos extrair desse texto, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A primeira grande lição que nós podemos extrair acerca de Deus, olhando para esse texto, é que Deus não livra Daniel. Deus não priva Daniel de passar pelas adversidades. E diga-se de passagem, Daniel
Mesaque e Abednego e Daniel. Mas dos 4, quem mais se destacou foi Daniel. A tal ponto que Deus começou a honrar e prosperar a vida dele na terra da Babilônia. A tal ponto que aqueles que eram seus adversários começaram a sentir inveja dele. Eles queriam tirar a vida de Daniel. O único jeito de tirar Daniel do caminho era tirar a vida de Daniel. Queriam matar Daniel. E nessa época, as pessoas morriam com muito mais facilidade do que hoje. Apesar que hoje em dia, nos países do Oriente, as pessoas morrem, tem pena de morte, não é verdade? Tem países aí fora que, se a pessoa entrar com droga, pena de morte. De vez em quando aparece alguns brasileiros se aventurando, né? Indo para a Indonésia levando droga, chega lá, é preso, não tem conversa, pena de morte. Países árabes, recentemente, aí esses dias, uma jovem morreu lá, porque o lenço descobriu um pouco do seu cabelo, e ela foi morta. E a morte dela serviu de exemplo para que as outras também se cobrissem certinho, para que não morressem. Eles queriam matar Daniel, eles queriam achar uma falha em Daniel, para que eles pudessem matar Daniel. E interessante que quando eles armam todas as situações, Deus não livra Daniel. A primeira coisa que eu aprendi sobre Deus, que Deus não nos livra de passar pelas adversidades. Deus permite, posso ouvir um amém, queridos? Deus pode permitir, pastor, eu perder o emprego? Pode, é claro que pode. Deus pode permitir a enfermidade na minha vida? Pode. Deus pode permitir um problema de saúde na vida de alguém que eu amo? Pode. Deus pode permitir eu passar por uma provação na minha casa com um filho meu? Pode. Porque Deus não nos priva de passar por problemas. Mas Deus, e aqui entra o texto de Daniel, Deus passa conosco, aleluia, nos problemas, Ele passa conosco pelas adversidades, Ele passa conosco pelos desafios. Pode ser que Deus não vai te livrar de passar, mas não tenha dúvida, pode ter convicção, Ele vai passar contigo, aleluia, Ele vai passar do teu lado, te sustentando e te dando condições de enfrentar a luta e chegar lá do outro lado, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Então, em segundo lugar, Deus passa conosco, não nos priva, mas não nos deixa. E alguém pergunta: onde que está o teu Deus? Você passando pela adversidade, onde que está o Deus que você serve? Ele está comigo, me dando condições para que eu possa suportar a adversidade e chegar lá do outro lado para a glória de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Foi assim com Daniel. Eles armaram tudo, arquitetaram tudo. Daniel era um jovem, começou a ser honrado por Deus, mas ele tinha vida de oração. Como é importante ter vida de oração. Fala para o seu irmãozinho do lado aí, tenha vida de oração. Amém. É muito bom ter vida de oração. E Daniel tinha o hábito da oração. Pastor, eu não consigo orar. Ora aos poucos, ora menos, ora um pouquinho, mas ora. Faz um esforço. Daniel orava, diz a Bíblia, que ele parava tudo 3 vezes ao dia. Eu suspeito que era de manhã, de tarde e de noite. Ele era como um muçulmano. O muçulmano faz isso. Não sei se você já conviveu com um muçulmano. O muçulmano para tudo que ele está fazendo durante o seu dia 5 vezes ao dia. Pega o seu tapetinho, coloca no chão. Ele sabe qual é a direção de Meca, a sua cidade santa. Ele se ajoelha em direção de Meca e ele faz as suas preces a Alá, pelo menos 5 vezes ao dia. Daniel 3 vezes ao dia entrava no quarto, abria a janela que estava em direção de Jerusalém, a cidade santa para os judeus, dobrava os seus joelhos e orava a Deus. Eles procuraram tudo
Daniel. Não tinha nada para acusar. Puxaram a capivara de Daniel. Não tinha nada, não tinha um crime, não tinha um erro. Era tudo certo em Daniel. E eles disseram: vamos pegar Daniel no seu ponto, na sua vida com Deus. Vamos influenciar o rei a assinar um decreto que ninguém pode orar por um mês, 30 dias. Que se for orar, tem que orar para ele. Imagine só. E se alguém fizer o contrário, pena de morte. Chegaram no rei, convenceram o rei, porque é fácil você influenciar uma pessoa que não tem Deus. É fácil, você influencia. Agora, alguém que é cheio de Deus não é influenciado com facilidade. Posso ouvir um amém, queridos? Falaram com o rei assinou o decreto, assinou, chancelou. Está feito, boa ideia. E diz a Bíblia que quando deu o horário de Daniel orar, eles foram lá para ver. Daniel abriu a janela, dobrou os joelhos e orou perante Deus. Não voltou para trás. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Pegaram Daniel, levaram até o rei, contaram para o rei que Daniel tinha orado. O rei trouxe Daniel, perguntou: e aí, Daniel, que isso? Não é possível que você fez isso. Eu gosto de você, mas você me desobedeceu. Você não poderia ter feito isso. E diz a palavra de Deus que Daniel falou: rei, sinto muito, meu amigo, jamais ficaria um mês sem orar. Tem gente que consegue, né? Até mais. Tem gente que acho que não corou, querido. Só na hora do desespero, que a barriga dói, nem hora, pede até para santa. Eu sei como é que é. Eu não vou ficar um mês sem orar, rei. Você me desculpe. Eu orei mesmo, eu dobrei os meus joelhos, abri minha janela, orei. E olha, rei, entre te obedecer e obedecer a Deus, eu prefiro obedecer a Deus, porque eu sei que Deus está do meu lado, Ele está comigo, e a vitória vai ser minha, rei. Não tem problema não. Eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens.